Olá a todos! Vamos começar hoje então a nossa segunda aula de Química Orgânica com o assunto reações orgânicas. Hoje nós vamos ver algumas particularidades das reações que a gente acabou de ver no último conteúdo e que ajudam a explicar e também a praticar um pouco mais a questão de entender o processo de reação orgânica. Porque as reações orgânicas elas são um conjunto de rearranjos que acontecem com as moléculas espontaneamente, mas que existe um predicado antes, né? Existem algumas razões que precedem, né, esse arranjo que precisam ser conhecidas. E uma delas é a questão da polaridade, que a gente já estudou muito, né, durante o primeiro semestre e que agora a gente vai ver qual é a sua utilidade para aplicação na questão envolvendo as reações orgânicas. E entender também alguns procedimentos e alguns processos que são padrões na questão de representar as reações orgânicas quando elas precisam ser descritas representativamente. Então, vamos falar então das reações orgânicas, lembrando que reação orgânica, então, é um processo do qual é importante saber, que precisamos desse impulso inicial, e esse impulso inicial, como aparece na analogia aí com o salto, depende muito das características moleculares e aspectos eletrônicos das moléculas, incluindo muito essa questão da distribuição eletrônica e da polaridade envolvida. Assim como tivemos no semestre passado, que a presença de um átomo diferenciado ou até mesmo de um heteroátomo modifica sensivelmente as características físico-químicas, incluindo a questão da solubilidade, pontos de ebulição e pontos de fusão. E hoje nós vamos ver que essas modificações também influenciam na questão da reatividade, gerando alguns termos que nós precisamos conhecer para predizer o que vem a acontecer em termos de reações orgânicas. Então, os objetivos da aula de hoje, conhecer os tipos de reações que a gente já vem estudando um pouco mais, saber exatamente como elas se processam. Hoje a gente vai dar um passo em direção a isso e saber as suas utilidades e aplicações também. Bom, e como a gente viu na aula passada, as reações podem ser substituição, adição e eliminação, sendo estas as que a gente já estudou. Continuaremos estudando as mesmas, porque agora a gente vai ver alguns aspectos do processo da reação. Porque não é simplesmente uma troca de letra por letra, mas sim alguma coisa que é previsível, passível de entendimento e que deve ser, então, compreendido para que as reações aconteçam da melhor forma possível. E a questão da aplicação do conhecimento prático envolve aquilo que a gente já viu em algumas aulas, que é a questão do rendimento. Às vezes é preciso fazer um processo de purificação e separação que poderia ser evitado se as rotas de síntese fossem feitas adequadamente e alguns detalhes, com presença de eletrófilos e nucleófilos, fossem também percebidas e trabalhadas adequadamente. Então, um bom rendimento em uma síntese, uma boa reação com produtos adequados, depende dessas compreensões eletrônicas que a gente estará abordando a partir de agora. Por isso, então, a gente chama esse conjunto de reações que foi apresentada de reações polares. O que vem a ser, então, uma reação polar? Reações polares é aquelas que acontecem por uma atração de elétrons, de cargas opostas, sendo que, para a ocorrência do mesmo, é imprescindível a questão de uma polarização, que pode ser positivo e negativo, ou melhor, a presença dos dois, do qual irão se complementar e procurar um novo arranjo estrutural mais estável que o anterior. Para a reação, então, acontecer, é imprescindível este quesito, de que esse arranjo gere um produto energeticamente mais estável que os dois anteriores. E acontece, como já dá para perceber, das funções orgânicas do halogênio em diante. Com os hidrocarbonetos é um pouco difícil das reações acontecer, salvo quando houver, por exemplo, ligações duplas e meio propício como meio ácido para que isso aconteça. Então, é importante a gente saiba como é que as reações aconteçam, e é importante que a gente lembre alguns tipos de ligações, como as covalentes polares. Aqui tem uma referência do livro que depois estarei postando para vocês,
que explica bastante essa questão das ligações covalentes, para quem ainda tiver dúvida, né? E entender, né, como que se processa então essa polaridade nessas ligações covalentes e como que elas podem ser afetadas quando, né, dois compostos polares, por exemplo, acabam se encontrando. É importante saber, né, que grande parte deles podem ser neutros, né, das moléculas, como nós temos os hidrocarbonetos, mas tendo a presença de um átomo diferenciado, e quanto mais negativo for esse átomo, maior a chance, né, de nós termos os polos. Então, presença de oxigênio, nitro, flúor e cloro, que são mais eletronegativos que o carbono, geram então esse momento de polo, podendo ter regiões de carga positiva e cargas negativas, encontrando um outro composto com características semelhantes, onde possa haver, né, o alcance necessário para a energia de ativação para a reação se processar, ela então se processará. Então, esses são alguns aspectos importantes que justificam, inclusive, né, essa nomenclatura, esse nome de reações polares. Mas antes disso, né, é importante saber alguns conceitos. Na aula passada nós vimos os tipos, vimos como elas são classificadas por substituição, por eliminação ou por adição. Agora a gente vai ver como é que se processa passo a passo essas reações. Bom, então, só frisando, né, deixando bem claro, né, essas questões envolvendo então a necessidade então nós termos, né, os polos. Alguns apolares, né, como os alcenos, podem ter sítios de ligação, mas a grande maioria é aquele que tem, né, essas ligações em que a presença do nitrogênio, flúor, cloro, né, são extremamente importantes. Mas como que acontece uma reação? Aquelas mesmas que vocês fizeram no exercício anterior, onde a princípio parecia ser apenas uma troca de letras e de posições. Bom, as reações acontecem porque existe movimentação de eletrônica propícia e induzida pelos momentos de polos de cada molécula participante. Nós temos um exemplo aqui, né, do metanol. Então, o metanol a gente estudou, né, no semestre passado. É uma molécula cuja função orgânica é um álcool e ela apresenta dois momentos de polos, né, bem evidentes. Um de carga positiva no carbono ligado ao oxigênio e a carga negativa que se concentra no oxigênio. Então eu tenho uma molécula aqui que se classifica como sendo polar. Na presença de um composto que tenha também uma região com polo positivo e uma região com polo negativo, acontecerá, né, esse arranjo. E esse arranjo se dá de que maneira? Pela migração dos elétrons que estão concentrados no átomo mais negativo, que busca então algo positivo para perto de si, para ver se há uma estabilidade, e poderá então formar, né, um composto intermediário, cuja permanência vai depender da forma mais estável que houver. Então eu tenho aqui uma retirada de uma parte positiva e o que sobra é a parte negativa. Nesse caso aqui, esse composto não é estável, né? A gente não pode considerar ele como um composto estável pela presença de carga positiva, e um arranjo acontecerá então, e esse arranjo geralmente vai ser o quê? Né? Novamente, uma seta, né, representa aqui de um movimento, né, de elétrons para a região, né, correspondente à parte positiva, que está aqui evidenciada agora com um sinalzinho de mais, que é mais do que carga parcial, uma carga efetiva, e nós teremos como produto aqui um CH3 sem hidrogênio, que a gente chama de carbocátion, mais um composto muito estável, mais estável que a gente conhece, que é a água. Então aqui nós temos um tipo de reação, né, onde se vê a movimentação de elétrons. E é importante frisar o seguinte, que essa movimentação de elétrons, ela se dá tanto de molécula para molécula, quanto internamente dentro de uma molécula, buscando sempre a forma mais estável. E aqui então teria formado então um carbocátion, que poderia reagir, então sofrer, né, a ação de elétrons que certamente estariam interessados, né, nessa região com uma grande carga efetiva presente. Então aqui nós temos, né, um exemplo de como uma reação se acontece,
envolvendo os polos presentes. Então, aqui, né, nós temos, a partir de então, uma nomenclatura própria para explicar o que acontece. Então, é o seguinte, quando eu tenho uma região que tem muitos elétrons, eu chamo essa região de nucleófilo, ou seja, afinidade com o núcleo. Quando eu tenho uma região pobre de elétrons, eu tenho, na verdade, o quê? Uma região eletrófila, que busca elétrons. Então, o que significa, né? A gente pode observar aqui que essa representação desse hipotético átomo aqui, ele tem deficiência de elétrons, tanto que a carga fica exposta à carga positiva. E o que ele precisa? Ele precisa que elétrons cheguem até ele. Uma questão básica, a seta sempre se movimenta para o lado da carga positiva, porque são os elétrons que se movem. Recordam disso no primeiro bimestre. Então, quando eu tenho um composto que precisa de elétrons, ele tem amizade, afinidade por elétrons, e o elétron procura ele. Agora, quando eu tenho um composto que está sobrando elétrons, ou a densidade ou nuvem eletrônica é muito intensa, eu chamo ele de nucleófilo, porque o núcleo tem carga positiva. E desta forma, o que acontece? É ele que vai buscar, né, com seus elétrons se deslocando, a região que tem um núcleo evidente que precisa de elétron. Então, como é que a gente pode definir esses dois termos, então? Então, gente, nucleófilo é a substância amante de núcleos, amigo dos núcleos, né, que tem afinidade por núcleos. E para ter afinidade por núcleo, ele tem que ter o contrário. Então, ele tem o quê? Elétrons. O nucleófilo tem um átomo polarizado negativamente, rico em elétrons, e que pode quebrar ligações doando, né, um par de elétrons para um outro átomo polarizado. Naquele exemplo que a gente viu há pouco, né, nós tínhamos o exemplo do metanol. Então, o que acontece? Esta região aqui do oxigênio é a região mais negativa, é a região que concentra elétrons. Se ela concentra elétrons, ela gosta de quem? De quem tem carga positiva. Então, qualquer átomo que apresente carga positiva por perto, o que acontece? Aqui é uma representação oficial, tá? Tem de ser dessa forma, a seta parte de onde tem elétrons, procurando região que não tem elétrons. Do lado aqui, nós tínhamos, né, o carbono com carga positiva, certo? Esse carbono ele tinha carga positiva por quê? Porque os elétrons preferiam ficar mais tempo com o oxigênio. Se ele tem carga positiva, ele precisa de quem? De quem tem carga negativa. E negativa é quem? É o eletrófilo. Né? Quem busca carga negativa é quem? Quem gosta de elétrons, que é, por sua vez, então, aqui representado, o eletrófilo, que é a substância amante de elétrons, que seria, no caso aqui, né, este carbono aqui. Então, o eletrófilo, amante de elétrons, o eletrófilo tem um átomo polarizado positivamente, deficiente de elétrons e pode formar ligações recebendo par de elétrons. Então, as reações elas têm lugar para acontecer. A letra não sai de qualquer maneira, de qualquer lugar. Existe, né, todo um direcionamento para isso que a gente precisa compreender, porque a partir de algumas aulas a gente vai começar a desenhar os mecanismos de reação, mostrando exatamente onde acontece e que produto que vai dar. Daí, então, é importante saber, né, usar as setas do mecanismo de reação polar. Então, existem algumas regras para isso, algumas já mencionei, né? Então, regra número 1, né? Os elétrons locam para o nucleófilo. Por quê? Foi aleatório? Não. Porque, quimicamente, quem que se movimenta, gente? Elétron. Então, se o elétron que movimenta, nada mais lógico que eu representar que ele está partindo
buscando um local que tenha carga positiva, certo? Onde o E aqui seria, né, o eletrófilo. Então, o eletrófilo pode ser capaz de receber um par de elétrons, né, como é representado aqui. Então, ele está recebendo, né, então a seta indica que está recebendo pares de elétrons, porque ele possui um átomo com carga positiva, né? Então, esse Ezinho aqui seria ainda melhor representado se ele tivesse uma carga positiva aqui, né? E ele é polarizado, então, positivamente. Então, aqui, um outro exemplo, né? Que seria NU de nucleófilo, buscando região do núcleo, né? Que seria, então, a forma correta de representar, certo? Então, quando a gente começar a desenhar os mecanismos de reação para entender a reação, sempre o elétron que movimenta. Então, é de onde tem carga negativa para onde tem carga positiva. Aonde os elétrons se concentram mais para a região onde os elétrons se concentram menos, buscando, de uma certa forma, ter uma estabilidade para, assim, então, termos, né, um novo arranjo, um novo produto sendo formado. Regra número 2, né? O nucleófilo pode ser tanto carregado negativamente quanto ser neutro também. A gente fala muito a questão dele ser negativo, né? Mas o neutro também atrai, né? Também promove também esse tipo de ataque. Então, eu tenho situações, né? Em várias reações isso acontece, onde o nucleófilo está carregado negativamente, onde eu tenho, aqui dá para ver, né, o símbolozinho negativo. Então, tendo esta condição, ele será, por sua vez, um nucleófilo e buscará a carga positiva. Porém, eu tenho situações também que a carga não está evidente, mas eu tenho o Q aqui nesse exemplo 2. Ele é neutro, mas a densidade eletrônica é muito grande, que faz com que a possibilidade dessa densidade eletrônica se mover e buscar, né, regiões que tenham cargas positivas, né? Que aqui no caso, então, seria, né, representado, né, por um H+ aqui presente. Então, existe esta possibilidade também, né? Então, é uma regra importante. Se o nucleófilo for neutro, o átomo que doa o par de elétrons adquire carga positiva. É o que a gente observa aqui. Porque se ele está neutro, não permanecerá neutro, né? Recebendo a carga positiva, ele ficará positivo. Nesse primeiro exemplo aqui, né, seria mais ou menos, né, formar este composto aqui, que a gente chama ele de hidrônio, né, como se fosse uma água carregada, né? Que depois vai sofrer processos internos de arranjo dos átomos e optar por formar um produto mais estável, que geralmente acaba sendo quem, né? Então, os elétrons se deslocam para essa região porque tem mais carga positiva aqui e acaba formando ela mesma, a água. Então, esta é a regra número 2. Temos, então, a regra 3. A regra 3 ela tem uma similitude com a regra número 2, com a inversão, né, dos participantes. Então, o eletrófilo pode ser tanto carregado positivamente, quanto ser também neutro, né? Se ele é carregado positivamente, o átomo exibe essa carga e torna-se neutro após receber elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui, né, um composto carregado positivamente, aqui o hidrônio, que eu comentei com vocês há pouco. Quando essa carga está muito exposta, o que pode acontecer? Um rearranjo, onde a ligação dupla aqui pode ser desfeita, liberando então elétrons que vão fazer o quê? Vão fazer a abstração que a gente fala, né? A retirada de um hidrogênio para estabilizar este meio, porque ele está com excesso de carga positiva. Então, o que acontece? O rompimento de uma ligação dupla, a formação de um carbocátion, e deste carbocátion, né, que é altamente reativo, nós teremos também, né, neste composto, a presença do hidrogênio que foi abstraído, né? O hidrogênio, então, que foi removido lá do hidrônio. E a formação de quem, no final, né? A formação, então, do composto mais estável, que seria a água. E
No caso que a gente observa aqui, esse carbocátion certamente sofrerá um ataque nucleofílico de um terceiro composto presente, se estabilizando então e formando um novo composto. Seria reações de adição. No caso de um eletrófilo neutro, o que a gente observa? É muito comum com os ácidos, principalmente os ácidos combinados com halogênio, o ácido brômico, por exemplo, onde, mesmo ele sendo neutro, apresenta uma reatividade, porque é ácido, vai perder o elétron, vai perder o hidrogênio, pela questão ácida que ele apresenta, e desta forma vence o hidrogênio para o carbono, e nós temos um composto que tem uma estabilidade, visto que os ácidos fortes, eles têm essa característica, eles coexistem em duas formas. Pode ser na forma combinada ou na forma separada, de H+, e no caso aqui o Br-. Então também é uma situação que ocorre, e uma situação similar. Também vai acontecer aqui um ataque de um composto carregado negativamente, buscando a estabilidade desse novo composto, então, formado. Então, essas são as regras na questão envolvendo as setas utilizadas e a forma de representação. Chegamos, então, ao final da nossa aula de hoje, e só recordando, então, dos objetivos traçados para a nossa disciplina, Então, os principais tipos de reações orgânicas, nós estamos vendo as três primeiras, que estão muito ligadas à questão de um processamento em comum, que é a questão da polaridade, correto? Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da utilização e aplicação desses conhecimentos, ok? Vejo o disco virtual, atividade a ser feita, qualquer coisa é só entrar em contato. Forte abraço!